Glórias a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. São duas tristezas. Qual você escolhe? Meu amado, vamos distinguir essas duas tristezas. A tristeza segundo Deus, ela, a princípio, deixa a gente meio triste quando nós recebemos um não de Deus. Por que nós recebemos um não de Deus e deixa a gente triste? É porque Ele tem plano na nossa vida. Toda pessoa que Deus tem plano na vida dela, o eleito, o escolhido, quando Deus entra nos seus caminhos para acertar a sua vida, a nossa vida, a gente fica triste, mas essa tristeza é boa. Lá no Provérbios 3, no versículo 11, diz assim, está escrito: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te aborreças com a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Ou seja, quando Deus repreende uma pessoa, corrige, gera uma tristeza. Mas Ele repreende e corrige só aquele que Deus tem plano na vida dele. Então, a princípio, por exemplo, a pessoa acostumada a vida toda a pecar, elas gostam daquela classe de pecado. Quando Deus chega na vida dela, ela deixa aquele pecado, ela às vezes fica triste, sente falta dele. Quando a presença de Deus é muito forte na vida da pessoa, ela nem lembra mais do pecado. Mas Deus corrige e disciplina aquele que Ele ama. É a tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento, gera salvação, gera paz, que ninguém se arrepende, né? Agora a tristeza segundo o mundo, que gera morte. A tristeza segundo o mundo que gera morte, meu amado, é uma vida sem Jesus. Essa é a tristeza, a maior tristeza do mundo. Uma vida sem Jesus não é vida, é um pesadelo. É uma vida que está entregue ao pecado. A pessoa faz o que a pessoa, quanto mais ela peca, mais ela gosta. Lá em Romanos 6, 23 está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado, peça a Deus para Ele lhe dar tristeza segundo Ele. É muito boa, maravilhosa. Agora, a tristeza do mundo, que a pessoa está sempre infeliz. Lá no Isaías 45, no 48, versículo 22, está escrito: o ímpio não tem paz. Quem é o ímpio? O que não é disciplinado por Deus, que leva a sua vida, bel prazer, cheia de ídolos, cheia de santo, cheia de pecado, cheia de superstição. Ela não sabe mais em quem crê. A vida é horrível, meu amado. Essa é a tristeza que gera a morte, a tristeza do mundo. Mas eu creio que Deus fez você para participar da tristeza segundo Deus, que gera arrependimento, que gera um rompimento com o mundo, com o pecado, e da qual a pessoa depois agradece muito a Deus. Nós que somos evangélicos, fomos libertos da tristeza do mundo.
Hoje nós agradecemos muito a Deus pela sua obra maravilhosa na nossa vida. Curou a nossa alma do pecado, curou das depressões. Ele quer fazer o mesmo com você. Curou, livrou a nossa alma do inferno. Ele quer fazer o mesmo com você. Peça ajuda a Deus. Peça, eu pedi a Deus, deixa eu conhecer o Deus dos crentes, porque era muito grande a aflição na alma. O Senhor quer fazer o mesmo com você. Confesse e receba Jesus como seu Salvador. Bendito e soberano Deus, Pai da eternidade, Deus de amor, eu venho interceder junto ao meu Senhor pela alma deste homem, pela alma desta mulher, que hoje, meu Pai, estão na tristeza do mundo, segundo o mundo. A morte está bem perto dela, ela não percebe, meu Pai. Mas eu venho na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque você me deu poder até contra a morte. Eu venho te repreender, espírito de morte, anjo de morte que está rondando essa pessoa, que ainda vive na tristeza segundo o mundo. Eu te repreendo, anjo de morte, espírito de morte dessa pessoa e das famílias, da família dela. Visita, meu Pai, essas pessoas com a misericórdia, a graça, a compaixão que você usou com milhões de pessoas que hoje, Pai, vivem na tristeza segundo Deus, mas felizes, seguros, completos, Deus. Visita essas vidas hoje, meu Pai, com Tua graça, salvando, curando e libertando das garras de Satanás, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha.